Sua palavra é lâmpada para os meus pés, Senhor. Lâmpada para os meus pés, Senhor. Luz para o meu caminho. Lâmpada para os meus pés, Senhor. Luz para o meu caminho. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos iniciando as celebrações do Natal. Hoje, neste dia 24, a Igreja prescreve a Missa da Noite, como os antigos chamavam a Missa do Galo. Por isso que a Igreja ela coloca 3 liturgias, 3 missas diferentes na celebração do Natal. E isso ela só faz na celebração do Natal e na celebração da Páscoa, porque são os 2 grandes mistérios da nossa fé. Portanto, no Natal podemos celebrar a Missa da Noite, a Missa da Aurora, que é a do dia 25 pela manhã, de madrugada, e a Missa do dia de Natal. São 3 liturgias diferentes que nos auxiliam a compreender o mistério da encarnação do Verbo. É Natal. O menino Deus vem ao nosso encontro, uma vez mais, vem nascer no meu, no seu e no nosso coração. De que adianta Cristo ter nascido em Belém? De que adianta Cristo ter nascido num presépio, ter vindo da Virgem Maria, se ele não nascer nos nossos corações? Em Belém, ele já nasceu. Da Virgem Maria, ele já veio. Agora é preciso que ele nasça, renasça, uma vez mais e sempre, no meu, no seu, no nosso coração. Vamos ouvir o Evangelho da missa de hoje. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Aconteceu que naqueles dias César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de toda a terra. Este primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam registrar-se, cada um na sua cidade natal. Por ser da família e descendência de Davi, José subiu da cidade de Nazaré, na Galiléia, até a cidade de Davi, chamada Belém, na Judéia, para registrar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Enquanto estavam em Belém, completaram-se os dias para o parto, e Maria deu à luz o seu filho primogênito. Ela o enfaixou e colocou na manjedoura, pois não havia lugar para eles na hospedaria. Naquela região, havia pastores que passavam a noite nos campos, tomando conta do seu rebanho. Um anjo do Senhor apareceu aos pastores. A glória do Senhor os envolveu em luz, e eles ficaram com muito medo. O anjo, porém, disse aos pastores: Não tenhais medo, eis que vos anuncio uma grande alegria, que o será para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, nasceu para vós um Salvador, que é o Cristo Senhor. Isto vos servirá de sinal. Encontrareis um recém-nascido envolvido em faixas e deitado numa manjedoura. E de repente, juntou-se ao anjo uma multidão da corte celeste, cantavam louvores a Deus, dizendo: Glória a Deus nas alturas, e paz na terra aos homens por Ele amados. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, o mistério do Natal é o mistério de um Deus grande, de um Deus imenso, que se faz pequeno, que se faz simples e que vem adentrar em meio à humanidade. É interessante nós destacarmos alguns pontos no Evangelho de hoje que narra justamente o acontecimento do nascimento de Jesus. Podemos questionar através da seguinte pergunta: como é que se deu tudo isso? O Evangelho vai nos mostrar que a primeira coisa é que Jesus nasceu de fato na história. Jesus nasceu de fato dentro dos acontecimentos da história da humanidade. Por isso, o evangelista ele faz questão de trazer o decreto de César Augusto, quando pediu o recenseamento de toda a terra. César Augusto era imperador romano, então ele está aqui, o evangelista, colocando a história de Jesus, o nascimento de Jesus, cravado
na história da humanidade, de uma vez por todas. Um segundo ponto que precisamos refletir é que Jesus ele veio de uma família. Claro, primeiro Maria, que foi escolhida, a bem-aventurada, a cheia de graça, foi nela que Deus realizou a maravilha e fez com que o Espírito Santo habitasse o seu ventre. Maria concebe Jesus por acreditar. Maria dá a luz ao Filho de Deus, acreditando que aquilo era o mistério da encarnação. Um Deus tão grande, um Deus imenso, se faz pequeno, se faz humilde. Agora, para a história do povo de Israel, para a tradição bíblica, era preciso localizar, identificar Jesus na descendência de Davi, porque a descendência de Davi demonstrava a realeza, e Jesus, claro, é o rei não só deste mundo, mas o rei dos céus, o rei de todo o universo. Por isso que José, que representa o pai adotivo de Jesus, é da realeza de Davi, para mostrar que não na carne, mas ali na relação, na criação, Jesus também pertence à realeza de Davi. E aí nós podemos nos questionar, como é que este rei, este pequeno rei, este que pertence à realeza de Davi, este que veio por causa do Espírito Santo derramado sobre a Virgem Maria, pode nascer na simplicidade, na pequenez de um presépio. Diz o texto bíblico que não havia lugar para a Sagrada Família na manjedoura, não havia lugar para a Sagrada Família na hospedaria, não havia um lugar digno para que eles pudessem se hospedar, não havia um lugar digno para que o fato do nascimento de Jesus acontecesse. As pessoas daquele tempo, os homens e mulheres, não estavam preparados para acolher esta luz que vem de Jesus. Por isso, ainda hoje, em muitos lugares, não há lugar para Jesus nascer. Meu irmão, minha irmã, será que Jesus tem lugar no seu coração? Será que o seu coração dá lugar para Jesus nascer? Será que você tem feito Jesus nascer na sua vida? Ou as palavras do Evangelho vão se repetir cada vez mais? Não havia lugar para eles na hospedaria. Há lugar para eles no meu, no seu, no nosso coração? Há lugar para eles na minha, na sua, na nossa vida? O importante é que mesmo não havendo lugar, Deus misteriosamente encarna-se no seio da Virgem Maria. E aqui temos o papel de Maria, a mulher que na simplicidade, mas na entrega total do seu sim, transformou um coxo de animais num berço para o recém-nascido. Com pequenos paninhos, ela envolveu o menino e transformou ali uma imensidão, um oceano de ternura e de acolhida. Fato que é próprio de uma mãe. É neste espírito de pobreza e de simplicidade que Deus vem habitar o coração da humanidade. E os primeiros a quem Deus se revela são aos marginalizados, são aos excluídos, são aqueles que não têm direito, que não têm voz, são aqueles que são tratados com desconfiança pela sociedade, são os pastores. Os pastores eram vistos como pessoas que não valiam muita coisa, que não serviam para muita coisa, portanto, eram excluídos e marginalizados. Mas é justamente aos pastores que Jesus, que Deus se revela por primeiro. É justamente aos pequenos que Deus se revela por primeiro. Aí entendemos a lógica de Deus, um Deus grande, um Deus imenso, que se faz pequeno para se revelar aos pequenos e depois a todas as nações. No mistério do Natal, meus irmãos e minhas irmãs, somos chamados a glorificar a Deus no mais alto dos céus, porque Ele vem habitar no nosso meio, porque Ele vem habitar no nosso coração. E há espaço para Ele
na minha e na sua vida? Oremos. Ó Deus, que fizestes resplandecer esta noite santa com a claridade da verdadeira luz, concedei que, tendo vislumbrado na terra este mistério, possamos gozar no céu sua plenitude. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Sua palavra é lâmpada para os meus pés, Senhor. Lâmpada para os meus pés, Senhor. Luz para o meu caminho. Lâmpada para os meus pés, Senhor. Luz para o meu